galera, chegamos então ao nosso inciso 6º, inciso 7º, artigo 34, para a gente fechar aí a nossa intervenção federal. Aqui temos o seguinte, ó, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E que temos aqui três coisas: ordem judicial, decisão judicial e a lei federal. Ordem judicial, decisão judicial e a lei federal. Queria te ouvir uma coisa. Qual desses três dados aqui citados se mostram produto resultado de trabalho do Poder Judiciário? Se mostram produto resultado de trabalho do Judiciário? Bom, você vai grifar a ordem judicial, decisão judicial. A lei federal a gente tem como produto resultado de trabalho do Legislativo. Por que vai ser importante nós separarmos a lei da ordem judicial, a lei da decisão judicial? Por que vai ser importante? Vamos mais uma vez linkar ao artigo 36. Você está percebendo que o artigo 36, ele todo momento aparece, né? E aqui nós temos nesse nosso inciso 2º do artigo 36 o seguinte dizer, presta atenção, olha aqui, ó. A decretação da intervenção dependerá, inciso 2º, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, foi aquele dado lá, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do TSE. STF, STJ, TSE. Gente, quero que você monte o seguinte. Monta já isso aqui, ó. Monta isso aqui, por favor. Ó, intervenção por requisição. Escreve, escreve, escreve. Escrever é bom. Escrever faz com que você consiga guardar mais. Ser preguiçoso. Vamos embora. Intervenção por requisição. Aqui você está tratando do artigo 34, inciso 6º. E nesse 6º, por enquanto, falando da ordem judicial e da decisão judicial. Ordem judicial, decisão judicial, ok? Combino esse nosso artigo 34, inciso 6º, com o que lemos no artigo 36, inciso 2º. 36, inciso 2º. Já sei que se a intervenção é por requisição, não há necessidade do controle político do Congresso Nacional. O Congresso não precisa aprovar. Ok? Só que aqui a gente viu nesse inciso 2º que a requisição, nesse momento, pode partir de três tribunais: STF, STJ e o TSE. Isso aqui já tem que estar no teu caderno. Isso aqui já tem que estar no teu caderno. Esse é o escopo sobre o que nós desenvolveremos. Esse é o escopo sobre o que nós desenvolveremos. Anote isso aí. Anotou? Guardou? Lembrou dos três tribunais? STF, STJ, TSE? Guardou? Então vamos embora. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Presta atenção nesse detalhe aqui. Bom, já fez a anotação, qualquer coisa você volta, mas eu quero muito que você esteja no teu caderno. Monta o teu caderno, cara, deixa tudo anotadinho. Olha que barato. Vou trazer a estrutura do Poder Judiciário. Juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e os juízes militares. Primeira instância. Segunda instância, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, e nós não temos tribunal de segunda instância na Justiça Militar Federal. Instância superior, STJ, TST, TSE e o STM. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. E, acima de tudo e de todos, o Supremo Tribunal Federal. Bom, a estrutura está aí, a estrutura que todo mundo conhece. Vamos criar, então, aqui a nossa brincadeira. Vamos imaginar
que o Supremo Tribunal Federal, melhor, que o governo do Estado, vou começar assim, o governo do Estado foi condenado na Justiça do Trabalho em decorrência de um acidente de trabalho que uma autarquia estadual acabou fazendo acontecer, permitindo acontecer. Justiça do Trabalho, acidente do trabalho. Na primeira instância, o governo do Estado foi condenado na casa do milhão, quase bilhão, dinheiro absurdo. O governo recorre, o TRT mantém a decisão. Duplo grau de jurisdição exaurido, a decisão transitou em julgado, o governo do Estado vai ter que cumprir aquela obrigação de pagar. Vai ter que pagar aquela indenização. Só que o governador já disse, não vou pagar. Não vou pagar. Pode vir precatório, não vou cumprir. Gente, desobediência é uma decisão judicial. Se desobediência é uma decisão judicial, qual tribunal poderá requisitar a intervenção? Aí você vai lembrar daquela anotação que você fez agora há pouco. Você colocou 3 tribunais aí no seu caderno. Eu quero saber quais desses tribunais podem requisitar, se os 3 podem requisitar, quem tem competência para... Bom, espero que a sua resposta seja STF apenas. Em sala de aula, muitas vezes, alguns alunos dizem assim, não, quem vai requisitar é STJ, STF ou TSE negativo. Nesse caso, apenas o STF, gente. Galera, guarda uma coisa, o STJ ele está naquela lista dos tribunais superiores que podem requisitar? Sim, está, mas ele só pode requisitar quando a decisão judicial, a ordem judicial for oriunda da justiça comum, estadual ou federal. O STJ só tem ingerência sobre a justiça comum. Assim como o TSE, que também está na lista, ele só tem a oportunidade de requisitar quando a decisão judicial for oriunda da justiça eleitoral. Oriunda da justiça eleitoral. Tá aqui. Agora, se nós temos uma decisão da Justiça do Trabalho, se nós temos uma decisão da Justiça Militar, o único órgão competente para fazer essa requisição é o STF. É o STF. O Supremo Tribunal Federal, na realidade, pode requisitar a intervenção em decorrência de desobediência de ordem ou decisão judicial oriunda de qualquer justiça. O Supremo Tribunal Federal está para todas as justiças. Todas elas. O TST não está na lista. Então, se pintar a alternativa em questão de prova dizendo que o TST tem condições de decretar, de requisitar a intervenção, não. STM, Superior Tribunal Militar, também não. Então tome cuidado, você tem 3 tribunais superiores que podem fazer a requisição, mas o STJ nem sempre será competente, o TSE nem sempre será competente, o Supremo será competente sempre, para qualquer desobediência de ordem ou decisão judicial. STJ, apenas quando a ordem, decisão judicial for oriunda da justiça comum. TSE, apenas quando a ordem ou decisão judicial for oriunda da justiça eleitoral. E essa estrutura do Poder Judiciário precisa ser lembrada, para que você não tenha problemas e resolução de questões que tratem disso. Juntos? Tranquilo? Então vamos mais. Vamos avançar aqui. Nossa próxima... Opa, peraí. Deixa eu voltar para o nosso artigo de número 36. Nesse 36, eu não sei se você lembra, nós falamos da ordem judicial, nós falamos da decisão judicial, mas faltou aqui a nossa lei federal. Provimento de execução de lei federal. A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para... Deixa eu apagar tudo aqui. Exceto para prover a execução de lei federal ou
7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Aqui aparecem os chamados princípios sensíveis constitucionais. Eles são famosos, muitas vezes citados. Princípios sensíveis constitucionais. O que a gente vai fazer? Agora o inciso 6º e o 7º serão estudados juntos. Porque a decretação da intervenção em decorrência do não provimento de execução de lei federal ou assegurar o ferimento aos princípios sensíveis terão o mesmo caminho. Bom, deixa eu montar o nosso esquema. Mais uma vez, lanço aqui intervenção por requisição. Nesse momento, artigo 34, inciso 6º, prover execução de lei federal, artigo 34, inciso 7º, ferimento, vamos ler esses princípios, ferimento aos princípios sensíveis constitucionais. E vamos combinar, teremos que combinar esses dois valores, motivos da intervenção, com o artigo 36, inciso 3º. Olha que barato. O 36 foi combinado em vários momentos. O 36, inciso 1º, fez aquela combinação da solicitação do legislativo e do executivo. E requisição do judiciário quando rola coação, impedimento ao livre exercício dos poderes. O 2 foi combinado com a desobediência de ordem judicial, desobediência de decisão judicial. Aí vimos que 3 tribunais podem fazer a requisição. Supremo sempre. STJ, TSE, eventualmente. E também vimos, deixa eu lembrar, agora, o 36, inciso 3º. E vai ser justamente o que nós iremos discutir aqui. Quando o Estado não cumpre regras de lei federal, o Estado simplesmente descumpriu regras de lei federal, não executou regras de lei federal, não proveu a execução da lei federal. A gente vai combinar isso aqui. E quando o Estado age ferindo um dos princípios sensíveis. Deixa eu te mostrar os princípios sensíveis. Eu só preciso que você já anote isso aqui. Anote isso aqui. Anotado? Beleza. Show. Vamos para a nossa telinha dos dispositivos. Num primeiro momento, agora, simplesmente conhecer os princípios sensíveis. Porque o inciso 6º aqui, a parte da lei, é justamente o Estado não cumprindo regras de uma lei federal. Tinha que cumprir, não cumpriu. E o 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Letra A, a linha A, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Aqui nós temos 3 coisas que caminham juntos. Regime democrático, a democracia, poder do povo. Forma republicana, sistema representativo, a gente leva em consideração, inclusive, algumas características da república. Por exemplo, quando a gente fala de república, características da república, a gente lembra de eletividade, do chefe do executivo, e é o presidente da república. Toda república tem presidente, o cargo de presidente é um cargo eletivo. Representatividade, para que alguém se torne presidente da república, ele vai ter que atender à vontade da maioria absoluta do eleitorado, tá? E mais, responsabilidade, temporalidade, porque a temporalidade está relacionada ao tempo de exercício que esse presidente tem. O cargo de presidente não é vitalício, é por tempo determinado, existe um mandato. E a responsabilidade é o presidente ser responsável pelas suas condutas. Pode ser responsabilizado por eventuais crimes que praticar. E aí a gente vai perceber que essas regras da República, que a gente tem para o presidente, também por simetria se estenderão aos governadores. Por exemplo, vamos imaginar que num ano de eleição, para a escolha de governador, seja eleito um governador em primeiro turno que não atendeu à maioria absoluta. Não atendeu os 50% mais um voto válido
o eleitorado. Então a gente já está atingindo o regime democrático, poder do povo, não foi a vontade da maioria do eleitorado, atingindo uma das características da república, que é a representatividade, a ideia do sistema representativo. Caramba, se um governador é eleito sem a maioria absoluta, a gente tem uma violação a um princípio sensível naquele estado. Há motivo de intervenção. Violação a um princípio sensível. Mas, olha mais princípios sensíveis aqui. Direitos da pessoa humana. Isso aqui é difícil, porque é subjetivo demais. Vamos imaginar que num determinado estado, a atuação da polícia, diligências em comunidades carentes, vem sendo meio que irrazoável, em horários não razoáveis, troca de tiro não razoável, uma atividade muito pesada e consequências desastrosas. A gente tem aqui a possibilidade de ter o Estado, violando o princípio sensível, quando agindo desse jeito, ofendendo direitos da pessoa humana. Autonomia municipal. Municípios até 1988 não tinham autonomia. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, Super vencedora para a galera, Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.